Diante da energia da ansiedade, nós temos apenas duas possibilidades: comandar ou ser comandado. Em qual posição você se encontra? No vídeo anterior, eu fiz uma explanação de base, destacando a característica do elemento fogo ou da energia de fogo. Hoje eu resgato um pouquinho para podermos dar continuidade a esse raciocínio. A característica da energia de fogo, ela é de leveza. Se você tiver alguma dúvida, imagine como um balão sobe, né? Quem trabalha com balonismo sabe muito bem. Se quiser fazer essa experiência, coloque um aquecedor na sala num dia frio e tente sentir a temperatura que está no chão e no teto. Você vai ver que em cima há uma tendência de ficar mais quente. Essa é a característica dessa energia que sobe. Então ela tem essa característica de leveza, de subir, de agitar por ser leve. Agora, olha isso na sua psique. Olha isso na minha psique, o que acontece. Então, se ela subir de forma muito intensa, em grande quantidade, ela começa a gerar uma agitação. Essa agitação eu posso experimentar como um caos. E se por acaso a minha mente, que a gente comentou chamando de cheia individual, superficial, se ela não consegue organizar essa energia de uma forma, de uma ação, de uma escolha, não conseguir fazer nada com essa energia, vai gerar o que a gente chama de ansiedade, de pânico, de um desconforto imensurável para algumas pessoas. Por quê? Porque como a mente se fragmenta, qualquer dúvida, voltem no vídeo anterior, ela se fragmenta e como ela que tem o senso de individualidade, ela que diz que eu existo, ela tem uma sensação nítida de vou morrer. Ela começa a se debater mais ou menos com alguém quando está se afogando. Você vai ver o desespero da falta de ar, é exatamente isso que acontece. E aí, essa experiência, né, a gente lembra que as memórias, lembrando isso, né, a informação, e que a memória ela é muito mais fixada quando ela existe uma carga emocional muito grande. Então, isso é uma memória que vai ficar muito presente no seu sistema. E lá na frente, qualquer situação dessa natureza que possa lembrar essa experiência, vem o desespero de novo. E aí a própria lembrança, ou a ideia, a imagem de você passar por isso de novo, gera o desespero. Daqui a pouco você está num círculo vicioso. É o que os budistas falariam, você criar aversão a uma situação. Quando você cria um apego por aversão, a ideia, a imaginação por ter que passar aquilo de novo é suficiente para desencadear o processo, desencadear essa energia de agitação, de ansiedade. E aí você passa a ser refém desse mecanismo e pode passar a vida inteira nessa luta. Por quê? Porque você caiu nessa armadilha. Eu vou apresentar alguns tópicos. Veja qual você escolhe ou talvez qual você se encontra. Desses tópicos, eu vou dividir em dois grandes grupos. 1. Estratégia de fuga. 2. Estratégia de enfrentamento. Dentro da estratégia de fuga, nós vivemos numa cultura imediatista, isso não é novidade, que eu preciso de resultados rápidos. Algumas vezes eu quero resultados rápidos para questões que exigem tempo para se resolver. Muita coisa se resolveria sem que eu intervisse, mas a minha pressa cria um problema onde inclusive não existe. Então tomar cuidado com a necessidade de resultados rápidos. Então, porque eu posso criar uma experiência dessas simplesmente porque quero pressa para resolver algo que se resolveria por conta própria. Por exemplo, uma dor. Nem toda dor você precisa intervir imediatamente com alguma substância. Isso é intervir rápido e não deixar a coisa acontecer. E dentro desse aspecto, então nessa tentativa de fuga e de tentativa de se livrar dessa sensação, eu opto pelo caminho mais rápido. Vou tomar algo, alguma substância para não sentir isso. E lembrando, é tudo uma questão de escolha. Pode parecer que não é escolha, mas é uma escolha. Por quê? Porque naquele exato momento você vai sentir a calmaria.
Então essa é uma opção que você tem de forma artificial e externa, ingerir algo. Outra possibilidade de fuga é começar a fazer atividades mais rápidas do que essa energia. Então eu não paro mais. Eu cada dia arrumo atividades mais intensas, mais rápidas, mais empinhocadas uma em cima da outra. Por quê? Porque enquanto eu estou nessa atividade, eu não vou experimentar a sensação dessa energia que eu não direciono, porque eu queimo ela em atividade. Isso é uma estratégia interessante? É uma estratégia interessante. Ela passa a ser problemática quando, por exemplo, quem optou por correr 30 km por dia para fugir dessa sensação, um dia que ele tem uma lesão e ele tem que parar. A gente conhece vários casos onde a pessoa não suporta esse quadro. Tá? Então é uma estratégia interessante? É uma estratégia interessante, só que tem que estar ciente o quanto eu estou fazendo pelo gosto da atividade, o quanto eu estou fazendo para fugir de uma sensação. Porque uma hora ou outra ela vai voltar. E tem outros mecanismos que são mais automáticos ainda. Que isso eu vou abordar as consequências no próximo vídeo. Ó. Tem mais coisa aqui. Tá? Que é a forma do corpo se conter. Porque quando o corpo contém, ele cria mecanismos de tensionamento justamente para não sentir o que está acontecendo dentro dele. É funcional para não sentir. Ele gera consequências que será abordado no próximo encontro. Esses dois exemplos que eu citei até agora estão relacionados com estratégias conscientes ou inconscientes de fuga. Agora eu apresento para vocês, e aí que está a proposta, que é o enfrentamento disso. Por quê? Porque quando você usa a estratégia de fuga, você na verdade está sendo comandado por essa energia. Quando você vem para o enfrentamento, você diz, chega, agora eu vou comandar essa energia. Não tem como abrir mão de uma coisa, que é a consciência da energia. E essa consciência, ela passa por uma consciência corporal. Então eu tenho que trabalhar com a energia real, não com a energia virtual. O que eu chamo de energia real e virtual? Virtual é a energia, você especulando na sua mente para o momento que você precisar usar. Você vai teorizar, mas na hora que você precisar, você não vai saber usar. Então, por quê? Porque você domina virtualmente. A experiência é consciência corporal da energia, consciência do corpo. O que ocorre no corpo quando essa energia toma conta é consciência do tempo real. Porque quando você começa a tomar consciência das reações no seu corpo, a sua mente já sabe que nesse momento ela tem um suporte. Ela não reconhece isso como algo fora do seu sistema. É pertencente ao seu sistema. É desconfortável, ela experimenta o desconforto, mas ela sabe que está apoiado nesse mecanismo que a gente chama consciência do corpo. Eu estou sendo quase redundante aqui, porque quando eu falo consciência de corpo, é percepção do que ocorre no corpo. Você nunca vai ser pego de surpresa. E aí essa mente, que ela pode não estar se organizando, ela diz, mas eu já sei que aqui eu tenho um suporte. E eu não fico mais com aquele medo de que eu não vou dar conta. Eu não tenho mais medo de experienciar aquela situação. Por quê? Porque eu sei que quando essa sensação de estar me perdendo, dessa sensação de a cabeça se agitando, se fragmentando, e eu voltar para o corpo, reconhecer que isso está agitando o meu estômago, está agitando na minha perna, está agitando no meu pescoço, está tremendo internamente, e eu estou entrando numa sensação de calafrio, alguns vão experimentar várias sensações, mas que isso passa. Por quê? Porque é apenas uma energia e que está correndo pelo corpo, mas ela tem um limite de subida e depois ela desce, é só o tempo suficiente de espera. A partir desse momento, eu já não tenho mais aquele medo disso vir a acontecer de novo. Por quê? Porque se vier a acontecer, eu sei que eu dou conta. Então, quem parte para o enfrentamento pode sofrer um pouquinho no início, mas aprende a lidar com isso. Não tenta se livrar disso. Não é que queira ficar com isso, entenda? Tentar se livrar é, por favor, não chegue até mim. Por favor, afaste isso de mim. Isso é uma aversão. Quando eu experimento no corpo esse trabalho,
eu começo a entender isso, e aí é o início, é a base do verdadeiro poder pessoal. Eu não acredito que alguém desenvolva um poder pessoal fugindo do enfrentamento. E nós passamos aqui, dentro do curso, dentro do trabalho pessoal, fazendo esse exercício várias e várias e várias vezes para mostrar que é possível. E todos que se propõem, entendem a proposta, sabem que é possível. E quem já passou por esse olhar, entendeu essa dinâmica e está ouvindo nesse momento, sabe do que eu estou falando. E se você quiser sair dessa situação de comandar e aprender o comando dessa energia, estamos aqui disponíveis para auxiliá-lo. Lembrando que é um aprendizado, não é mágica. Tá? E não acredite muito em mágica nesse campo. No próximo encontro, eu vou tornar a coisa bem mais próxima, porque eu vou citar 2, 3 ou 4 patologias muito presentes no dia a dia das pessoas, para que a gente tenha um olhar bem próximo e entender essa energia nesse aspecto. Por exemplo, uma febre infantil, questão de dores musculares, da famosa ATM, uma enxaqueca, todos esses sintomas são ou estão envolvidos e obedecem ao mesmo princípio desse trabalho. Porque eu quero tirar a ideia de que só é no âmbito da psique que isso interfere. É no âmbito do corpo físico, mas aí já falaremos de uma somatização. Um abraço, observe as sensações corpóreas, observe o que acontece no seu corpo, sem medo do desconforto, porque quando você não tem mais medo do desconforto, o desconforto não causa mais mal-estar e desespero que causava até então. Fiquem na paz e optem pela energia da suavidade.